Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ETAD, a doutrina do Espírito Santo. Agora, na lição de número 2, nós vamos abordar o Espírito Santo no Antigo Testamento. A dispensação em que agora vivemos é o tempo oportuno para as atividades especiais do Espírito Santo entre os homens. Sobre ele pesa a responsabilidade de alcançar todo esse vasto universo, encaminhando os homens a Deus. Entretanto, sabemos que o mesmo Espírito exerceu já suas atividades nos tempos passados. A Bíblia ressalta a sua atuação entre os homens nos tempos do Antigo Testamento. Lembremos, todavia, que ele existe desde muito antes do alvorecer dos tempos. Como a terceira pessoa da Trindade, ele é de eternidade a eternidade. No estudo dessa lição, você vai inteirar-se de quando e como o Espírito Santo exerceu suas atividades no Antigo Testamento, onde é mencionado 85 vezes, que é 1/3 das vezes em que é referido no Novo Testamento. Vamos então ao esboço dessa lição 2, aonde no texto 1 nós vamos abordar o Espírito Santo na criação. Texto 2, falaremos do Espírito Santo antes do dilúvio. Texto 3, o Espírito Santo nos líderes do Antigo Testamento. Texto 4, continuaremos abordando o Espírito Santo nos líderes do Antigo Testamento, que é a continuação do texto 3. Texto 5, falaremos do Espírito Santo sobre os juízes de Israel. Texto 6, abordaremos o Espírito Santo também na monarquia, o Espírito Santo em Saul e o Espírito Santo em Davi. E depois abordaremos o Espírito Santo nos profetas do Antigo Testamento. Vamos então, texto 1, o Espírito Santo na criação. Muito antes de o homem aparecer na terra, e mesmo antes de a própria terra existir, o Espírito Santo já existia. Na primeira parte de Gênesis 1, 2, apresenta uma cena tenebrosa. A terra sem forma e vazia, ou seja, uma massa informe, vazia e escura. Foi então que um raio de esperança brilhou, iluminando-a antes mesmo que Deus ordenasse o aparecimento da luz. Lemos, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, 2. Passemos ao detalhe. O desempenho da Trindade na criação. Cada pessoa ou membro da Trindade divina desempenhou um papel na criação. A mente do Pai desejou e planejou todas as coisas. O poderoso braço do Filho executou o trabalho. E o Espírito Santo, ao lado da primeira e da segunda pessoa da Trindade, contribuiu efetivamente na obra da criação, comunicando vida. O trabalho particular do Espírito Santo. O trabalho particular é comunicar vida. Ele deu vida ao universo. Gênesis 1, 2. Ele ressuscitou a Cristo da morte. Romanos 1, 4. Ele produz um novo nascimento naquele que crê. Romanos 3, 1, 8. É ele quem dá vida espiritual a um indivíduo e a uma igreja. Ezequiel 37, 14, no Vale de Ossos Secos. E essa é uma gloriosa verdade que não deve ser esquecida. A atividade do Espírito Santo na sua natureza. O Espírito tem também grande atividade na natureza. O livro de Jó contém algumas passagens relativas ao trabalho do Espírito. Pelo seu Espírito ornou os céus. Jó 26, 13.
Como que são ornados os céus? O período da noite é iluminado pela luz de inúmeros corpos celestes. Os astrônomos dizem que as estrelas possuem várias cores. Você pode ver que elas adornam a noite. Quem não fica maravilhado diante da beleza do nascer do sol e também do crepúsculo, quando o sol se põe? O cristão, especialmente, pode apreciar essas maravilhas sabendo quem foi o artista divino que coloriu esses cenários deslumbrantes. O salmista diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito de sua boca. Salmo 33, verso 6. Isso prova, pois, que o Espírito teve participação ativa em todas as maravilhas que vieram a existir. Sua ação está presente em todas elas. Salmo 104, verso 30. Vamos aos exercícios desse texto 1. A primeira menção do Espírito Santo na Bíblia está em letra C, Gênesis 1, 2. 2. O trabalho particular do Espírito Santo é, letra A, comunicar vida. Comunicar vida. 2, 3. Com relação à criação da natureza, quem cooperou na qualidade de agente divino a fim de que todas as coisas viessem a existir foi, letra C, o Espírito Santo. Falemos do Espírito Santo antes do dilúvio. Os primeiros versículos do capítulo 6 de Gênesis revelam um quadro muito sombrio. A terra estava corrompida. A maldade do homem era muito grande. Era uma degeneração total e irreversível. Todos os pensamentos e imaginações do coração humano eram maus continuamente. Gênesis 6, verso 5. Diante do exposto, concluímos logicamente 3 coisas. Primeiro, resistência ao Espírito Santo. Não é de estranhar que o coração de Deus estivesse magoado e por isso determinasse varrer na face da terra aquela raça corrompida a fim de iniciar outra nova, com Noé e com sua família. Através da Bíblia, você pode observar o amor de Deus, mesmo em contraste com as provocações dos homens, o desprezo às suas advertências e a excessiva prática do pecado. Deus, mesmo assim, continuava agindo para retornar a si o coração do homem. E esse esforço era realizado através do Espírito Santo. A vida dissoluta dos homens antes do dilúvio prova, sem dúvida, sua resistência ao Espírito Santo. O próprio Deus disse: não contenderá para sempre o meu espírito contra o homem, ou com o homem. Vamos à segunda parte. Primeiro, a resistência. Segundo, a persistência do Espírito. Deus mostrou misericórdia a Noé, provendo um meio de escape do julgamento que estava prestes a envolver toda a terra. Era isso que se podia esperar, visto ser Noé justo e andar com Deus. Gênesis 6, 9. Deus é infalível e sempre pronto a usar de misericórdia para aqueles que praticam a justiça. A justiça de Deus, no entanto, não se limita apenas a Noé e sua família exclusivamente. Deus também mostra a sua bondade para com os maus. Em Gênesis 6, verso 3, lemos: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Deus enviou o seu espírito para tratar com a humanidade, dando-lhe tempo suficiente para ouvir-lhe os conselhos. Através das mensagens de Noé, que foi pregador da justiça, 2 Pedro 2,5, o Espírito estava com os pecadores por longos anos. O Espírito persistiu na luta de levar os contemporâneos de Noé ao arrependimento, querendo livrá-los
da condenação destinada aos ímpios. Aqui vemos que o grande ministério realizado pelo Espírito Santo em nossos dias foi executado também antes do dilúvio. Os homens degenerados, contudo, conservaram-se rebeldes ao Espírito Santo. As advertências acerca do juízo vindouro não os preocupava, mas aqueles que ouvem, arrependem e atendem têm um motivo justo de agradecimento ao Espírito de Deus, pela fidelidade e persistência no cumprimento de sua missão divina de avisá-los quanto aos perigos, caminhos do pecado. Desistência do Espírito Santo. O meu Espírito não agirá para sempre no homem. A paciência de Deus vai além do entendimento do homem mortal, mas ela põe limites à rebeldia. Muitos homens sábios e espirituais creem que comparativamente poucas pessoas não chegam a ser atingidas pela ação benévola do Espírito de Deus. É certo, porém, que muitos se colocam fora da ação regeneradora do Espírito Santo, negam-se a ouvir-lhe a voz. Quanto a isso, as Escrituras advertem que é terrível a condição de qualquer pecador que deixa passar a oportunidade de ser salvo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, versos 7 a 8. Pelo estudo desse texto, você pode certificar-se da presença do Espírito Santo e do seu empenho pela salvação do mundo antes do dilúvio. Marque C para certo e E para errado. Os primeiros versos do capítulo 6 de Gênesis mencionam a corrupção em que se encontrava o homem. Certo. A despeito de toda a maldade do homem, Deus insistiu de modo a fazê-lo retornar a si. Todavia, a raça humana resistiu à ação do Espírito Santo. Certo. Deus, 2,6, Deus não teve misericórdia para com Noé, que apenas praticava iniquidade. Errado. 2,7, Deus convoca o homem ao que ouvi-lo, a voz não endureça o coração. Certo. Vamos ao texto 3, o Espírito Santo nos líderes do Antigo Testamento. Aqui vamos estudar e ver como vivemos nos dias em que o Espírito Santo age ativamente no mundo para a conversão dos pecadores e enchendo-os de poder os crentes através do batismo com o Espírito Santo. No passado, ele veio sobre alguns fiéis, dotando-os de poder fora do comum. É emocionante observar na Bíblia a maneira como o Espírito age. Vejamos o Espírito Santo em José do Egito. Quando o Espírito tem liberdade de ação na vida de um servo de Deus, ele pode capacitar para maiores empreendimentos. Por exemplo, a capacidade para a revelação do mistério. Sonhos profundos significados deixaram o faraó, rei do Egito, de espírito perturbado, e não havia ninguém que lhes interpretasse. Os receios de faraó foram confirmados quando José, pelo Espírito de Deus, interpretou os sonhos, revelando que a poderosa nação egípcia estava à margem de uma crise sem paralelo. Viriam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. A fome seria tão intensa que os anos de fartura seriam esquecidos. José, que interpretou os sonhos, advertiu a Faraó para que nomeasse um administrador, a fim de que fossem armazenados gêneros alimentícios durante aqueles anos de fartura, prevenindo assim para os anos da calamidade. Sabedoria para administrar. A quem Faraó encontraria tão capaz e tão importante? E a sua pergunta foi, e Faraó, acharíamos
porventura, um homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Gênesis 41, 38. Certamente, olhando para José, o rei concluiu: se o Espírito de Deus tem revelado a esse jovem a interpretação dos meus sonhos, poderá também dotá-lo de sabedoria para qualquer emergência. De fato, o Espírito de Deus dera a José sabedoria divina para administrar. Assim, o jovem José, cheio do Espírito, tomou encargo da economia do Egito, administrando os negócios do reino com toda autoridade e com muita eficiência. José salvou da morte milhões de vidas e foi chamado o Salvador do mundo. O Espírito Santo em Moisés. Autoridade para liderar. Não há setor algum das atividades da igreja que não seja importante a orientação e a ajuda do Espírito Santo. Através do Pentateuco, várias vezes encontramos Moisés envolvido pela glória de Deus. Lendo Isaías 63, verso 11, certificamos que Moisés era cheio do Espírito Santo. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? A sabedoria de Moisés. Você certamente sabe pela história que Moisés nunca foi esquecido pelo povo israelita. Foi esse o resultado da sabedoria com que foi dotado pelo Espírito de Deus para comunicar as revelações do Altíssimo, falando e escrevendo inclusive sobre mistérios da eternidade. O Espírito nos 70 anciões. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo. Números, capítulo 11, 16 e 17. Isso feito, claramente reconhecido que o Espírito que habitava em Moisés se havia transportado para os 70 anciões. Em Números 11, verso 25, lemos: quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Moisés era realmente um profeta de Deus. Deuteronômio 18, 18. Quando os 70 anciões participaram do Espírito de que estavam possuídos, profetizaram no meio do arraial de Israel, evidenciando a divina autoridade para liderarem o povo do Senhor em cooperação com Moisés. Lendo também Números 11, 29, asseguramos de que o Espírito que estava sobre Moisés e os 70 anciões era o Espírito Santo. É claro, portanto, que já no tempo do Antigo Testamento, a autoridade para liderar vinha de Deus pelo Espírito Santo. Muito bem, relacione a coluna A de acordo com a B. Coluna A. 2:8, coube a José, por ação do Espírito Santo, interpretar os sonhos de, aqui letra D, Faraó, rei do Egito. 2:9, administrador sábio, cheio do Espírito, foi encarregado de cuidar da economia do Egito. Letra A, José. 2:10, líder capaz em que diversas vezes revelou a glória de Deus. Letra C, Moisés. Por determinação divina e para que Moisés fosse ajudado na conclusão do povo, dele foi retirado o Espírito e pôs sobre, letra B, os 70 anciões. 2:18, o Espírito que permanecia sobre Moisés e os 70 anciões, dando capacidade para liderar, era, letra E, o Espírito Santo. Continuando o texto 4, o Espírito nos líderes. Sabemos que o Espírito Santo pode habilitar homens de Deus para trabalhos materiais relacionados à sua causa. Entre as pessoas usadas pelo Espírito para diferentes obras, temos aqui 2 homens. Bezaleel,
aqui a habilidade divina para trabalhar. O Espírito é doador da sabedoria de qualquer natureza. Vejamos o seguinte, o Espírito de Deus habilitou Bezalel para realizar, coube a construção do tabernáculo no deserto. Bezalel foi cheio do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em toda obra de artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Êxodo 31, verso 3 e 5. Lendo a descrição da beleza do tabernáculo e estudando o valor tipológico de suas diferentes partes, você perceberá que só o Espírito do Senhor poderia habilitar homens para realizar uma obra que, além de valor artístico, tinha também valor profético. Para ensinar, o egoísmo não provém do Espírito de Deus, nem mesmo quanto ao saber. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ensina a uns e usa-o para ensinarem a outros. Êxodo 35, 34, lemos. Também lhe dispôs o coração para ensinar ao trem. Bezalel era mestre em todo o trabalho de ourivesaria, em muitas obras de artes, etc. Disto aprendemos que mesmo para a execução dos trabalhos materiais da igreja, devemos orar a Deus, crendo que Ele pode encher do espírito de sabedoria alguns dos seus servos e usá-los para o bem de sua causa. Josué, a autoridade divina para comandar. Josué foi o grande comandante que substituiu a Moisés e conquistou a terra prometida, usando estratégias ensinadas pelo Espírito Santo. Josué, capítulo 6 e 10. A responsabilidade da liderança dos filhos de Israel depois da morte de Moisés recaiu sobre Josué, filho de Num, que foi um dos espias cuja confiança em Deus não fora abalada pelo tamanho dos gigantes da terra de Canaã. Lendo Números 27, 18 e Deuteronômio 34, 9, você verá que pela imposição das mãos de Moisés, o Espírito Santo foi conferido a Josué. Por isso, a sua autoridade para comandar foi reconhecida pelos filhos de Israel. Vamos aos exercícios desse texto 4. Assinale com X a alternativa correta. O Espírito de Deus habilitou Bezalel para a construção, letra B, do tabernáculo no deserto. Lendo a descrição da beleza do tabernáculo e conhecendo o valor tipológico em suas diferentes partes, percebemos que só pela ação do Espírito Santo seria realizada aquela obra que tinha também, letra C, valor profético. 2,15. Usando estratégias ensinadas pelo Espírito Santo, Josué foi o grande comandante que substituiu Moisés, letra A, Moisés. Muito bem, vamos agora ao texto 5. O Espírito Santo sobre os juízes. No livro de Juízes encontramos vários exemplos de como o Espírito de Deus veio poderosamente realizar grandes feitos de extraordinário valor individual. Consideremos alguns deles. Otiniel, acerca da qual lemos, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, e a terra ficou em paz durante 40 anos. Juízes 3, 10 e 11. Gideão, que está escrito, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Juízes 6, 34. E o que resultou disso? O livramento do poder dos midianitas com apenas 300 homens. Juízes 7, 12. Jefeté, do qual está escrito, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefeté. Juízes 11,
29, fez com que ele vencesse os amonitas e libertou Israel. Sansão, de quem lemos, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Juiz 14, 16, verso 19, Juiz 15, 14. Em Sansão encontramos um exemplo notável da manifestação do Espírito na vida de um homem. Alguns pensam em Sansão como um homem de estatura agigantada e atribui a sua extraordinária força gigante a feitos prodigiosos. Mas, ao contrário, a Escritura, cuidadosamente, atribui essa força ao Espírito de Deus, que é o segredo de sua força. Era o Espírito de Deus que vinha sobre ele e foi capaz de matar um leão, rasgando com as mãos. Foi o Espírito do Senhor que, vindo sobre ele, o tomou apto para matar 1000 inimigos do povo de Deus, os filisteus, com uma queixada de jumento. Juízes 15, verso 15 e 16. Atente para a expressão que assinala as referências, os feitos de Sansão. O Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele. Então, não era Sansão, mas o Espírito Santo que o possuía. Em cada exemplo mencionado, pode notar que as grandes vitórias alcançadas por homens de Deus, quando tudo parecia humanamente impossível, tornaram-se mais fáceis pelo Espírito Santo em suas vidas. Vamos aos exercícios desse texto 5. Relacione a coluna A de acordo com a B. Vimos exemplo de como o Espírito de Deus veio sobre diversas pessoas. Encontramos no livro de letra C, Juízes. Revestido do Espírito Santo, ele e seus 300 soldados foram libertos do poder dos medianitas. Letra A, Gideão. Vindo sobre ele o Espírito Santo, Jefté venceu os, letra D, Amonitas. Um exemplo notável da manifestação do Espírito Santo foi Sansão, que matou com uma queixada de jumento 1000 inimigos do povo de Deus. Letra B. Vamos agora ao Espírito Santo na monarquia. O Espírito Santo em Saul e Davi. Você já aprendeu que o Espírito Santo participou da obra de Deus na criação, antes do dilúvio, nos tempos mosaicos, na época dos juízes, agora veremos no período monárquico de Israel. O Espírito Santo em Saul, autoridade para reinar. Quando Israel pediu um rei, em 1 Samuel 8, Deus lhe deu Saul, um moço distinto por sua aparência. Embora não fosse essa a vontade de Deus, o Senhor atendeu o seu povo e preparou o novo rei para o trabalho enviando sobre ele o seu espírito. Quando o profeta Samuel anunciou a Saul que esse seria rei de Israel, disse-lhe: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás. 1 Samuel 10, 6. E então segue: o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou. 1 Samuel 10, verso 10. Vemos na vida de Saul 2 lições de importância da presença do Espírito Santo quanto ao êxito de um homem em qualquer trabalho feito por Deus. Primeiro, as vitórias de Saul. O motivo básico das vitórias de Saul foi algo ocorrido em sua vida que parece corresponder ao poder santificador e transformador do Espírito Santo. Em o Novo Testamento, demonstrado nessas palavras: tu serás mudado em outro homem. 1 Samuel 10, 6. A transformação de uma vida é, sem dúvida, uma das mais notáveis evidências da presença do Espírito Santo e de sua habilitação ao homem natural para um trabalho espiritual. Saul foi inspirado pelo Espírito a incitar Israel e Judá contra os amonitas. O Espírito de Deus se apossou de Saul e o resultado foi uma vitória espetacular sobre os inimigos do povo de Deus. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. 1 Samuel 11, verso 11.
Falemos agora das derrotas de Saul. 1 Samuel 13, 8. E do 8 ao 18, e 1 Samuel 15, 7, verso 31. O que vamos estudar nessa linha é o que está escrito, que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4, verso 6. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, depois que o rei obstinado desobedeceu a ordem de Deus, em 1 Samuel 15, 18 e 19. Daí em diante, a vida de Saul, quer como rei, quer como guerreira, foi marcada por insucessos e derrotas até o fim. O que aconteceu se explica nessas palavras. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, 1 Samuel 16, 14, que embora ele permanecesse no trono e tivesse o apoio de seu exército bem treinado, continuou regredindo aceleradamente até o trágico fim na batalha de Gilboa. 1 Samuel 31, verso 4 e 6. Em tudo isso, podemos notar que esse tudo não é uma teoria simplesmente. O Espírito é uma pessoa divina, cuja operação em nós é o motivo do verdadeiro progresso e das grandes vitórias e do êxito total em todos os setores da vida espiritual. Mas a ausência do Espírito nos leva ao insucesso, ao fracasso, à derrota. Vamos agora ao Espírito Santo em Davi. Davi foi ungido por Samuel como sucessor de Saul no reino de Israel. E diz, logo após sua unção, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então esse homem, que era segundo o coração de Deus, estava apto agora para guiar sabiamente seu povo pelo caminho de sucesso, triunfando contra todos os inimigos. Embora jovem na idade, era homem de ideias amadurecidas e atitudes elevadas. Para tanto, Davi fora habilitado pelo Espírito de Deus e era consciente disso. Quando Davi pecou, sentiu que Deus podia se retirar dele o seu espírito e não se conformou, não seguiu o exemplo de Saul, não tentou ocultar o seu pecado, não procurou restabelecer-se pela força. Ao contrário, orou humildemente e disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, verso 11. Vamos, marque-se para certo e para errado. Quando Samuel anunciou a Saul que esse seria o rei de Israel, disse: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará. Certo? 2:21. A transformação de uma vida é sem dúvida notável evidência da presença do Espírito Santo. Certo? 2:22. Saul foi inspirado pelo Espírito Santo a incitar Israel e Judá contra os egípcios. Errado. Por haver Saul desobedecido a Deus, o Espírito do Senhor retirou-se dele. Certo? Davi, o seu sucessor de Saul no meio de Israel, possuído pelo Espírito do Senhor, guiou sabiamente seu povo pelo caminho do sucesso, triunfando sobre o inimigo. Certo. Vamos ao último texto dessa lição, texto 7. O Espírito Santo nos profetas do Antigo Testamento. Era pelo poder do Espírito Santo que os profetas, nos tempos do Antigo Testamento, profetizavam ou pregavam a mensagem de Deus, especialmente para os seus dias, sua geração. Deus ungiu homens escolhidos para o seu ministério, e esses eram tomados pelo Espírito de Cristo, e por ele movidos a anunciar a palavra do Senhor. 1 Pedro 1:11, 2 Pedro 1:21. Ezequiel descreveu a sua experiência de modo semelhante à de Pedro em o Novo Testamento. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, Ezequiel 2:2. Leia também Ezequiel 3:24 e Atos 11, verso 15.
O ministério de Ezequiel caracterizou pela apresentação dramática da mensagem divina em forma de pantomina, de maneira a despertar a consciência adormecida do povo. Leia Ezequiel 3, 12, verso 14, Ezequiel 8, 3. Ezequiel era cheio do Espírito Santo. O nosso estudo não comporta detalhes sobre a operação do Espírito Santo na vida e no ministério de todos os profetas. Entretanto, o que estudaremos resumidamente revela o trabalho do Santo Espírito no Antigo Testamento, destacou sobremodo a vida e o ministério dos profetas. O Espírito Santo operou em suas vidas de 3 modos. Trabalharam e agiram no poder do Espírito Santo. À semelhança de outros profetas, Elias e Eliseu ministravam em época de crise espiritual nacional. Só o Espírito de Deus poderia proporcionar vitória contra os poderes malignos que atuavam, especialmente na vida dos reis ímpios dos seus dias. Os feitos miraculosos desses 2 profetas, Elias e Eliseu, mostram que era resultado da operação do Espírito de Deus em suas vidas. Os discípulos dos profetas julgavam possível o Espírito Santo transportar Elias de um lugar para outro. Depois que o profeta foi arrebatado, queriam procurá-lo, pensando, pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou algum dos vales, segundo Reis 2,16. Eliseu reconheceu que o poder que caracterizava o ministério de Elias provinha do Espírito de Deus em sua vida. Por isso, pediu-lhe com favor último que lhe concedesse a porção dobrada de seu espírito, segundo Reis 2:9. Na pregação da palavra falada, os profetas, sobre a unção do Espírito, anunciavam a mensagem de Deus ao povo. Por isso, suas pregações eram assinaladas pela autoridade com que falava, mesmo quando se referia ao futuro. Na palavra escrita, também deixada para a posteridade. A palavra escrita, produzida por divina inspiração, e Pedro escreveu que os profetas falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21. Leia também 2 Timóteo 3:16, 17, onde diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Assim, podemos notar a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, desde o princípio, em todos os passos da criação, quer das coisas animadas, como das coisas inanimadas. A sua presença e o seu poder atingem todo o universo, porque o Espírito Santo é Deus. Ele é o mesmo hoje como no passado. O seu poder é de incalculável valor e de grande necessidade a todos os crentes dos nossos dias. Com isso, nós concluímos a lição 2. Vamos aos exercícios do texto 7. Marque C para certo e E para errado. 2:25. Uma das marcas do poder do Espírito Santo nos profetas nos tempos do Antigo Testamento eram que profetizavam a mensagem de Deus. Sim, eles diziam assim, diz o Senhor, certo. 2:26. Os profetas trabalharam e agiram segundo os seus próprios conhecimentos. Errado. Era de acordo com o poder de Deus. Errado, 2:26. 2:27. Assim como outros profetas, Elias e Eliseu, ministraram em época de crise espiritual nacional. Certo. 2:28. O Espírito Santo é Deus, ele é o mesmo hoje como no passado. Certo. Vamos à revisão da lição. Assinale com X a alternativa correta. 2:29. Desempenho da Trindade na criação. Todas estão corretas. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito efetivamente comunicou vida.
2,30. A paciência, Deus vai além do entendimento do homem mortal, mas ele põe limites à rebeldia. Por isso ele disse, o meu espírito, letra B, não agirá para sempre no homem. Não agirá para sempre no homem. 2,30b. Pela ação do Espírito de Deus, adquiriu capacidade para revelação de mistérios. Letra C, José. Ele teve autoridade divina para comandar. Letra A, Josué. Ele julgou Israel e a terra ficou em paz durante 40 anos. Aqui foi Otiniel. Letra C. Letra C. Muito bem. 2,34. O Espírito Senhor se apossou de Saul e ele, letra C, profetizou. 2,35. Ezequiel, ao declarar, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, fê-lo de modo semelhante a Pedro em o Novo Testamento. Letra C, em o Novo Testamento. Com isso, meus amados irmãos e alunos, nós concluímos a lição 2. Agora presta atenção na revisão do teste 1 da doutrina do Espírito Santo. O aluno deve prestar bastante atenção para que você seja bem-sucedido no teste. Primeira pergunta. Considerando que a Bíblia expõe acerca da personalidade do Espírito Santo, certificamos de que ele aqui é todas corretas. Uma pessoa divina, quem distribui numerosas bênçãos, quem distribui o poder de Deus. Todas estão corretas. Segunda pergunta, então é letra D na primeira. Primeira, letra D. Segundo, as Escrituras mostram que o Espírito Santo possui atributos de uma personalidade. Novamente, letra D, todas corretas. Que pensa, que tem vontade, que sente tristeza. Todas corretas. 2D. 3. Dos seguintes não é um atributo divino do Espírito Santo. Letra B. Falibilidade. Esse não é atributo divino. Letra B. Não é na 3. Vamos a 4. O poder criador do Espírito Santo é visto aqui todas na criação, na transformação do homem em nova criatura, na ressurreição de Jesus. 4D. 5. De acordo com a lição estudada, o Espírito Santo é chamado todas corretas. Espírito de Cristo, Espírito de vida, Espírito de adoção. Todas corretas. 6. O Espírito Santo em nós faz com que vivamos uma vida vitoriosa, cria um desejo de santidade, induz a buscar uma vida de santidade. Todas corretas. 6D. Todas. 7. Agora é certo ou errado? Como símbolo do Espírito Santo, o fogo fala da grande força em relação às diversas maneiras de sua operação para a correção dos defeitos da natureza humana decaída. Certo. 7ª A. Certo. 8º. Jesus, ao falar do Espírito Santo como vento, mostrou que a ação do Espírito é independente da determinação humana, assim como o vento. Certo. 8A. Certo. 9. Em João 7, 37, 39, ao dizer que do seu interior fluiriam rios de água viva, Jesus se referiu ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. Certo. Certo. 10º. Uma das utilidades da água é que ela faz brotar as árvores e a erva da mesma forma. O Espírito renova e produz frutos em nossa vida. 10, certo. 11. Nas Sagradas Escrituras, o óleo como símbolo do Espírito era usado apenas para ungir as pessoas. Errado. 11b, errado. O óleo era usado para muitas coisas. Êxodo 30, versos 31 e 32, relata que era proibido usar óleo sagrado para fins particulares. Certo. 12a, certo. 13. O selo em Efésios 1:13 do Espírito Santo na vida do crente, a prova autêntica de que ele é propriedade divina. Letra A, certo.
Letra A, certo. 14. De acordo com a lição estudada, o fato de a pomba ter saído da arca de Noé por 3 vezes estava simbolizando o envio do Espírito Santo sobre os profetas, sobre Jesus e sobre a igreja. Certo. A primeira menção da atuação do Espírito Santo está em Gênesis 1:2, na obra da criação. Letra A, certo. E 16, Jó 26:3, registra que Deus ordenou os céus graças à ação dos anjos. Errado, foi graças à ação do Espírito. 16b, errado, foi graças à ação do Espírito e não à ação dos anjos. Bom, com isso nós concluímos mais uma aula e a revisão do teste 1. Você, aluno, para a semana que vem, deve estudar a lição 3 e 4, e aí faremos o teste 2. Se você que não é aluno e gostaria de ser, entre em contato conosco, não importa aonde você está, se na Europa, se nos Estados Unidos, se na América do Sul, no Brasil ou outro país da América do Sul, ou até mesmo no Japão. Desde que você fale português, as aulas estão aí de graça, você pode assistir quantas aulas quiser, e aí você decide, olha, eu gostei, vou estudar, entre em contato conosco, nós faremos a sua matrícula, nós daremos a você acesso ao material didático, também daremos acesso ao WhatsApp para que você clique nos links das provas e possa realizar o seu teste de avaliação. Nós não podemos lhe dar certificado só por assistir às aulas. É preciso assistir às aulas, fazer os testes, obter a avaliação para obter o certificado. O curso básico de teologia são 2 anos, 16 matérias. Se você gostar do básico, quiser continuar, tem um médio, que são mais 2 anos, 16 matérias mais. E se você fez o básico, fez o médio e quiser se aprofundar num nível maior, nível 3, bacharel em teologia, então você também pode fazê-lo. Entre no nosso canal PR Eugênio Piacentini, a bênção que você estuda no seu horário, da forma que você mais conveniente, o dia que você tem aula, você estabelece o dia da sua aula, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, você tem uma semana para assistir as 2 aulas, para estudar, para responder, e na outra semana você estuda mais 2 aulas. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer o menu, clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar o total 254 pastas com mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.